A grande tribulação. O que você pensa do assunto? O que você entende do assunto? Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Nós vamos falar sobre o Egito e a grande tribulação. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você vai ver daqui a pouquinho. A Bíblia fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Bem, nós estamos aqui no episódio 70, já do nosso podcast. E o tema da nossa meditação hoje aqui, nossa palavra, é o Egito e a grande tribulação. Eu quero basear meu compartilhamento com vocês aqui neste dia, alguns textos da palavra de Deus que nos remetem a esse acontecimento. Mas precisamos de contrabalançar a grande tribulação com o Egito. O que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês vão ver no decorrer aí dos títulos que nós vamos estar lendo aqui. Bom, são todos bem-vindos aqui ao nosso canal A Bíblia Fala. E então vamos para o livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 15. Queria que vocês prestassem assim, bastante atenção, refletissem bastante, porque algumas coisas talvez vocês nunca tenham ouvido já a respeito desse tema, principalmente o entrelaçamento que vamos estar dando entre esse tema, a grande tribulação, e o Egito. Mas vocês vão entender. Mas prestem bem atenção aqui, porque você vai saber de coisas hoje interessantes que talvez você nunca tivesse prestado atenção. Bem, vamos começar então. Gênesis, no capítulo 15, a partir do versículo 1. Olha só, assim diz a palavra de Deus. Depois destes acontecimentos, quer dizer, relatados até o capítulo 14, final do capítulo 14 de Gênesis, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Quer dizer, Abrão já estava com uma certa idade, e ele não tinha filhos. A esposa dele, Sara, era estéril. Talvez por causa disso, ou mais já propriamente por causa disso, Abraão não tinha filhos. Bom, e ele diz alguma coisa aqui a Deus a respeito disso aí, porque ele diz assim, olha, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Com o prosseguimento aqui da leitura, eu não vou ler todo o texto, mas com o prosseguimento da leitura aqui, você vai entender onde vamos chegar. Então, Deus, conduziu ele até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor, quer dizer, Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, quer dizer, isso foi contado para ele como um crédito grande da parte de Deus, que ele era uma pessoa justa.
Disse-lhe mais o Senhor: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, quer dizer, mediante essa palavra que Deus falou para ele, olha, eu vou te dar essa terra, que era a terra de Canaã, terra bem grande, né? Então ele disse: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então Deus responde a ele: Toma-me uma novilha, quer dizer, pegue uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, cortou esses animais no meio, quer dizer, matou os animais e partiu eles pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então, olha o que começa a acontecer aqui, você vai começar a entender aqui. Olha o que Deus fala para Abraão agora. E eu quero dizer para você, já dando um spoiler aqui, o que Deus vai falar para Abraão e o que significa isso. O que Deus vai falar para Abraão aqui agora, ele está fazendo uma previsão, Deus está fazendo uma previsão da grande tribulação dos israelitas, os israelitas que são representantes do povo de Deus, o povo de Deus, né? Ao mesmo tempo representante também da igreja. Então Deus prevê a grande tribulação que os israelitas passariam no Egito e também a sua libertação. Então Deus continua e diz para Abraão assim, olha, saiba com certeza, olha, Deus falando para Abraão, saiba com certeza, quer dizer, certamente, que a tua posteridade, quer dizer, a posteridade que vai ser gerada de ti, né, você será o pai, a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e olha bem, e será afligida por 400 anos. Então Deus, fazendo uma aliança com Abraão, lá, naquele dia, já na terra de Canaã, então Deus começa a falar para ele, Abraão, algumas coisas muito interessantes que iriam acontecer muitos anos depois, inclusive depois da morte dele, depois da morte de Abraão. E ele diz assim, olha, a tua descendência, quer dizer, os filhos que nascerem de ti, né, que você for o pai legítimo, vai ser uma posteridade grande, quer dizer, vai ser muita gente. Por isso é que Deus mandou ele olhar para as estrelas e contar as estrelas. Porque quem que dá conta de contar as estrelas? Ninguém dá conta de fazer isso, né? Mas o que Deus estava dizendo para Abraão é que se ele não podia contar as estrelas, também não poderia se contar também a descendência dele. E ele estava preocupado, Abraão estava preocupado que ele não tinha descendentes e já estava velho. Então ele disse assim, olha, a tua posteridade, Deus dizendo para ele, a tua posteridade será peregrina em terra alheia, quer dizer, ela vai ficar vagando de um lugar para o outro. E será reduzida à escravidão, quer dizer, a tua descendência vai ser peregrina e vai ser escrava. E será afligida, quer dizer, ela terá uma tribulação, ou seja, uma grande tribulação, a tua descendência sofrerá, será afligida por 400 anos, e Deus já dá conta para ele a respeito do tempo, né, que viria para frente. Mas Deus complementa dizendo assim, ó, mas também eu julgarei a nação, ou a gente, né, a que tem de se sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, quer dizer, você
morrerá em paz, né? E será sepultado em ditosa velhice. Você ainda vai envelhecer mais. E na quarta geração, quer dizer, na quarta geração da tua descendência, que é o que Deus quis dizer para Abraão, né? Tornarão para aqui, quer dizer, para a terra de Canaã onde você está. Por quê? Porque Deus estava dizendo para ele, embora ele não soubesse ainda, Deus estava dizendo para ele que a descendência dele, de Abraão, iria peregrinar numa terra alheia, quer dizer, numa terra estranha, que era o Egito, no caso lá. E diz assim, olha, depois eu julgarei a nação, a qual, quer dizer, a nação que vai escravizar a sua descendência, ou a sua posteridade, né? Mas depois eles sairão de lá com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Quer dizer, você será sepultado, será morto e será sepultado em ditosa velhice. Então, Deus continua dizendo, ó, na quarta geração da tua posteridade, eles voltarão para aqui, para a terra de Canaã. E Deus dá uma informação aqui interessante para Abraão. Ele diz assim, olha, porque a terra que Abraão estava peregrinando sobre ela é a terra de Canaã. E a terra de Canaã era morada dos amorreus, muitos povos amorreus, denominados amorreus, tá? Mas ele diz assim, que a quarta geração sua tornará para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que esse povo, bom, depois ele continua aqui, né, tal. Isso nós lemos aonde? Nós lemos então em Gênesis, no capítulo 15 de Gênesis. Então, olha bem, depois de passar muito tempo, né, nós já vamos entrar agora no livro do Êxodo, nós vamos ver no capítulo 1. Aí vocês já sabem, né? Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai, entre outros, de José e seus irmãos. Depois vocês já conhecem a história que José foi vendido pelos seus irmãos, foi para a terra do Egito e tal, né? E foi como escravo para lá, porque ele foi vendido, se tornou escravo. Mas depois Deus era com ele e usou ele, né, para adivinhar, né, vamos dizer assim, interpretar os sonhos, né, que Faraó teve, né, ele estando ainda na prisão. E depois, com aquilo que Deus abençoou ele, Faraó ficou empolgado com a sabedoria de José, né, e o seu caráter, e colocou ele como a maior autoridade do Egito, exceto ele, o Faraó. Então, abaixo de Faraó já vinha José, que era já um descendente de Abraão, né? Já juntamente com os outros 11, né? Filhos de Jacó. Tá? Então foi Abraão, depois vem Isaac, depois Jacó, depois os filhos de Jacó, que foram 12, né? Mais uma mulher. Né? E José era um deles. Mas depois de muitos anos, né, que José foi para o Egito, provavelmente com 17 anos, ele foi escravo lá. E depois, mais ou menos aí, com 20 anos, ele foi guindado, né, a posição lá de governador do Egito, e passou muito tempo, e depois que houve uma fome muito grande no Egito, e em todos os lugares lá, foi aquele tempo das vacas gordas e vacas magras, que vocês também conhecem muito bem, né? E que José administrou muito bem. José foi como se fosse um faraó lá do Egito, tá? Então passou muito tempo. Então a família, os irmãos de José e a família dele, juntamente com Jacó, seu pai, que já era muito velho, né? Eles, como tinha alimento no Egito naquele tempo, cereais e tal, né? E na terra de Canaã não tinha. Então o que aconteceu? José falou para que seu pai, mas os seus irmãos, todos fossem para o Egito. E eles foram para o Egito e tal, né? Eram bem quistos lá de Faraó, e foram passando os anos. Mas olha só, no capítulo 1 do livro de Êxodo, seja muitos anos depois,
Então ele fala, no capítulo 1, diz assim, olha, os nomes dos filhos de Israel, que era Jacó, né? Que entraram com Jacó no Egito, e fala sobre os irmãos dele, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, e fala, todas as pessoas, pois que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Então foi no tempo em que José chama seu pai, mas toda a sua família, para que fosse para o Egito, porque lá no Egito tinha alimento, lá em Canaã não tinha. E então eles foram para o Egito, foram cerca de 70 pessoas. E José já estava no Egito lá. Mas depois veio o tempo e tal, e José morreu. Certo? José morreu. E todos os irmãos de José, eram os filhos de Jacó, né? Que era neto de Abraão, e Abraão já tinha morrido também há muito tempo, né? E morreu toda aquela geração. Tá certo? Mas, olha o que começa a acontecer aqui. Mas, pastor, você não vai falar na grande tribulação? Vou. Eu estou fazendo uma conexão para vocês aqui, para vocês entenderem corretamente. Mas os filhos de Israel, ou seja, os filhos de Jacó, que passou a ser chamado de Israel, eles estavam lá no Egito, né? Eram escravos lá, mas eles começaram a serem fecundos, eles começaram a se multiplicar muito. E os egípcios não se multiplicavam tanto quanto os israelitas que estavam lá no Egito. Então, eles aumentaram muito e ficaram um povo muito grande, e eles ultrapassaram em número o número de pessoas egípcias que estavam lá no Egito. E então, eles grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra do Egito ficou cheia dos filhos de Abraão, os filhos de Jacó, então no caso, né? Mas, pouco mais depois, no versículo 8 de Êxodo 1, fala assim, ó, entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, um rei que não conhecera a José. Quer dizer, um rei que já não era amigo de José, porque ele não conheceu José e ele só tinha notícias, né? De que José foi um grande administrador da terra do Egito e foi um administrador em potencial muito grande, porque ele, José, porque ele era abençoado por Deus, ele na verdade, ele sustentou a terra do Egito, porque ele temia a Deus e servia a Deus, e Deus ia orientando ele, e ele ia fazendo as coisas, ia dando certo, e o Egito acabou ficando rico, né? E as nações em volta não, dependiam do Egito. E foi o caso de Canaã. Canaã dependia do Egito também. Então José chamou, vem para cá, meu pai, mais os meus irmãos, que eu vou sustentar vocês aqui no Egito, porque ainda vai haver, né? O que José tinha profetizado para Faraó? José tinha profetizado para Faraó 14 anos, uma profecia de 14 anos. E iria ter 7 anos de vacas gordas, quer dizer, de extrema abastança, né? De muitos cereais, colheitas, né? Colheitas abundantes e tal. Mas ele falou, olha, depois de 7 anos, vai ter 7 anos de vacas magras. Ou seja, 7 anos de fome, 7 anos que não vai ter colheita, não vai ter plantação, não vai ter nada. E então o Egito, José fez que no Egito se construísse grandes armazéns, e ele juntou durante esses 7 anos, para suportar os 7 anos de fome que viria na frente, ele juntou muita coisa, muitos cereais no Egito, a ponto de o Egito sustentar praticamente todas as nações em volta, porque na terra do Egito tinha muita abastança de alimento, porque José administrava tudo muito bem. Mas chegou um tempo em que se levantou um novo rei no Egito, um novo faraó no Egito, que não conhecera José, não conheceu a fama de José, nem a bondade de José. E aí, o que aconteceu? Então, esse faraó novo, ele diz assim ao seu povo, aos egípcios, né? Eis que o povo dos filhos de Israel é muito numeroso e muito mais forte do que nós. Aí o faraó dizendo para os egípcios, né? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos usar de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte aos nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Quer dizer,
esse faraó novo aqui, ele estava com má intenção. E ele estava dizendo para os egípcios, os seus súditos lá, né? Ele estava tramando um plano de escravidão para os filhos de Israel, né? Os filhos de Deus, né, de Israel, que estavam na terra do Egito, que era muito maior do que os egípcios. E então, o que acontece aqui? Começa então um tempo de muita aflição para os israelitas que estavam no Egito. Quer dizer, os israelitas eram o povo de Deus, certo? Que era descendência de Abraão. E então começa aqui uma tribulação muito grande aqui, que eu estou chamando aqui de a grande tribulação de Israel, ou seja, a grande tribulação do povo de Deus que estava lá no Egito. Quer dizer, começa aqui então, por causa de Faraó, a escravização dos israelitas que estavam morando no Egito. Então, os egípcios puseram sobre os israelitas feitores, né, fiscais de obras, para afligirem com muitas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom, Ramessés e outras mais. Mas olha só, o que aconteceu? Quanto mais os egípcios, Faraó e os egípcios, né, afligiam o povo de Israel, mais o povo de Israel se multiplicava. Por quê? Porque Deus abençoava o povo de Israel, que era a nação, né, descendente de Abraão, né? Então, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam, os egípcios, né, se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, quer dizer, tornaram os filhos de Israel escravos. Escravizaram o povo de Israel, apesar de ser muito maior do que os egípcios, né? Mas se tornaram escravos. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Servidão em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo. Com todo o serviço em que na tirania os serviam. Quer dizer, o faraó que não conhecia o José, juntamente lá com seus súditos lá, começaram a tornar escravos, né, os filhos de Israel, que era o povo de Deus que estava lá na terra do Egito. Tá bom? E aí o que acontecia? O rei do Egito chamou as parteiras lá do Egito e falava para eles assim, olha, quando as hebreias aí, né, o povo de Israel, as mulheres derem à luz e for mulheres, vocês deixam essas mulheres viver, não tem problema nenhum. Mas se nascer homem, você mata. Ele falou para as parteiras lá matarem todos os descendentes, todas as crianças que nasciam lá em Israel, se fossem homens, se fossem do sexo masculino. Então, que matasse. Então, com isso, eles estavam procurando diminuir o povo de Israel e sobrepujar eles, né, pela tirania, né? Mas as parteiras lá do Egito eram tementes a Deus, né? As parteiras que trabalharam eram tementes a Deus e não obedeceram a Faraó. E com isso, quanto mais os egípcios escravizavam o povo de Israel, né, os filhos de Deus, o povo de Deus que estava lá no Egito, tanto mais eles se multiplicavam. Bom, então foram passando o tempo, né? E aí nós chegamos então no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então já mudamos de livro, saímos de Gênesis e passamos para o livro de Êxodo, no capítulo 3 do livro de Êxodo. E aqui é naquele dia, aqui vocês lembram bem, né? Depois de algum tempo, né, vocês vão se lembrar do que aconteceu aqui. Agora nós estamos aqui no tempo de Moisés, e Moisés, né, ele quis libertar o povo do Egito, o povo do israelita lá do Egito, então tentou fazer isso, né? Ele tinha mais ou menos 40 anos de idade. Mas acontece o seguinte, que ele não foi bem visto, porque ele acabou matando um egípcio lá, e ele teve que fugir de Faraó.
Então ele foi para a terra de Midian, né, uma terra que não era a terra de Canaã, mas era outra terra que ficava chamada Midian. Então ele passou lá, ele se casou lá e teve filhos, mas o seu sogro, que era Jetro, tinha um rebanho muito grande, e Moisés, então, já praticamente com 80 anos, ele estava apacentando os rebanhos, né, de Jetro, que era seu sogro. Então aqui no capítulo 3, diz assim, ó, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, que é o monte Sinai, a mesma coisa. Então lá, no monte Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Então aquela figura lá da sarça ardente que vocês conhecem bem a história de Moisés, né? Moisés chegou-se, né? Ele viu que a sarça estava lá e o fogo estava pegando na sarça, mas a sarça não se consumia. A sarça continuava verde, uns ramanetes assim, pequenos, né? Mas ela não se consumia. E aí o que aconteceu? Moisés, curiosamente, foi lá para ver o que era aquilo. Vamos ver o que é aquilo lá. Então, quando ele chegou lá, uma voz falou para ele: Moisés, Moisés. Ele, sem saber que voz era aquela, ele falou: eis-me aqui. Era o Senhor que estava aparecendo para Moisés. Vendo o Senhor que Moisés se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus continuou dizendo: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Diz mais, agora aqui começa a dar entendimento para você aqui, olha. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão. Aí Moisés já ficou sabendo, né? Moisés era israelita. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: olha aqui que Deus fala para Moisés aqui. Você vai lembrar o que Deus tinha falado há mais de 400 anos atrás, tinha falado para Abraão. Tá? Então Deus disse para Moisés aqui, olha: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, dos seus fiscais, dos seus verdugos, né? Então, eu conheço-lhe o sofrimento, quer dizer, eu conheço o sofrimento do meu povo que está no Egito. Por isso, eu desci, quer dizer, desci do céu, né? A fim de livrá-lo, quer dizer, livrar o meu povo que está lá, escravo de Faraó. Então nós vamos começar a fazer uma conexão aqui entre aquilo que Israel, o povo de Deus, estava passando no Egito como escravo, né? E a grande tribulação que virá na volta de Jesus Cristo. Quer dizer, antes que Jesus Cristo volte, né? A grande tribulação virá. Então Deus disse que ele desceu para ver o sofrimento. Então ele diz aqui: eu desci a fim de livrá-lo, quer dizer, livrar o meu povo da mão de Faraó, que é figura de Satanás, e é figura também da besta e do anticristo, né? Libertar o meu povo da mão de Faraó e dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel. Lembra que Deus falou com Abraão que depois de 400 anos que o povo dele seria afligido, quer dizer, a posteridade de Abraão fosse afligida, eles voltariam para a terra de Canaã? Pois é, e Deus está falando com Moisés aqui agora, perto de Canaã, não era no Egito, era perto de Canaã, era na terra de Midian, já no monte Sinai, ou no monte Horebe, tá? Então ele disse assim, Deus disse para Moisés assim, olha: o clamor dos filhos de Israel, quer dizer, meu povo, né, chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. Então, veja bem, o que
guarde bem esse quadro aqui que eu estou falando para você, nesse momento aqui. Então Deus desceu dos céus por causa do clamor dos filhos de Israel que estavam no Egito e falou isso para Moisés. Estava falando para Moisés e chamando Moisés para que Moisés fosse lá no Egito para libertar o povo lá de Israel da terra do Egito. Porque Deus havia dito para Abraão que o povo dele, a posteridade de Abraão, né, iria ser escravo num país, num lugar, né, que ele seria peregrino, mas depois Deus traria aquele povo de volta para Canaã. Então é o que Deus está falando com Moisés aqui, né? Ele disse para Moisés assim: eu vou tirar o meu povo lá e você vai lá, eu vou te usar e você vai tirar o meu povo lá para trazer o meu povo para a terra de Canaã, terra que manda leite e mel. Tá certo? Bem, então o que Deus está fazendo aqui? Ele vai livrar então o povo dele da mão de Faraó. Faraó que representa a figura de Satanás, juntamente com a besta e o anticristo, né? E os egípcios, né? Representando de todo aquele pessoal súditos de Satanás que estarão no final dos tempos. Agora, com a vinda de Jesus Cristo, né? Antecedendo a vida de Jesus Cristo. Então tá bom. E depois, então, de algumas... Eu não vou ler todo o texto aqui, que o texto é bem grande, mas quero voltar para vocês aqui, o que interessa para nós aqui. Quando Deus, então, fala com Moisés, para livrar o povo dele lá, ele complementa com algumas informações para Moisés, dizendo assim, olha, Moisés, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Quer dizer, vai ser necessário que eu faça algumas coisas lá no Egito para que Faraó libere o povo de Israel, o meu povo que estará preso na terra do Egito. Porque se não for assim, se Faraó não for obrigado, ele não vai libertar o meu povo que está na terra do Egito. Então, o que acontece então? Deus, através de Moisés, enviará aquelas pragas que você já sabe, né, da história lá, as pragas que Deus manda sobre o Egito. Agora, veja bem, por que é que Deus manda aquelas pragas lá no Egito? Para quê? Ele manda as pragas lá no Egito exatamente para libertar o povo de Israel que estava lá, porque Faraó estava com o coração duro e não estava querendo deixar que o povo de Israel fosse liberto lá e fosse servir a Deus lá em Canaã. E então, Deus enviará as suas pragas sobre o Egito, onde o seu povo está sofrendo na grande tribulação que está passando do Egito. Então, o que estava acontecendo com o povo de Israel, que é o povo de Deus, lá no Egito? O povo de Israel estava sofrendo lá na terra do Egito uma grande tribulação. Tá certo? É a figura da grande tribulação que o povo de Deus, a igreja, também vai sofrer daqui a alguns dias mais. Que a igreja passará pela grande tribulação. Tá certo? Estou falando para você fazer uma conexão, né, para você entender direitinho. Então, a mesma coisa que Israel passou no Egito, que é o povo de Deus passou no Egito, aquela grande tribulação lá no Egito, também o povo de Deus dos últimos tempos, a igreja, nós aqui, o povo de Deus, vai passar também daqui a pouco aqui no planeta Terra e em todo o mundo. Só que vai ser uma grande tribulação maior porque vai envolver todas as nações do mundo. E a igreja que já está espalhada, nós não somos o povo, igual o povo de Israel no Egito, que ele encheu a terra do Egito. Não, nós somos um povo agora que já encheu o globo terrestre todinho. Quer dizer, os crentes, os filhos de Deus, estão espalhados agora pela face de toda a terra, nos 5 continentes. Tá bom? A igreja, então, é chamada a igreja visível do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, está espalhado hoje na face de toda a terra. E o que vai acontecer então? Quando chegar os dias finais,
né, que Deus já falou, já prometeu isso, né? Da volta de Jesus Cristo, quando Jesus estiver para voltar, antes que Jesus Cristo apareça nas nuvens, o que vai estar acontecendo? Virá a apostasia, que é uma revolta contra Deus, uma descrença da fé, né? Uma volta contra a fé, uma volta contra Deus, quer dizer, abandonando a fé, abandonando Jesus, abandonando a Bíblia, abandonando a igreja, abandonando o povo de Deus, né? E quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso é Satanás, que está usando nesse tempo agora, que virá pela frente, daqui mais uns dias, que ele envolverá todas as nações da terra e usará o seu principal ator, que é o anticristo, ou seja, aquele que se volta contra Cristo, que nós conhecemos também como a besta do Apocalipse, tá bom? Então, aí, o que acontece aqui? A mesma coisa que acontecerá no futuro, a grande tribulação, antes da volta de Jesus Cristo, estava acontecendo também lá no Egito. E Deus foi preciso mandar as pragas lá no Egito, para que Faraó, então, liberasse o povo lá, o povo de Deus, lá da terra do Egito. E vai acontecer a mesma coisa. A igreja sofrendo, então, agora, nesses dias, por exemplo, nós temos notícias aí que todos os dias, o que eu estou dizendo? Todos os dias, cristãos são mortos. São mortos de diversas maneiras, simplesmente porque creem em Deus. Simplesmente porque a sua fé leva eles a acreditarem em Jesus Cristo e a receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou seja, se tornarem igreja do Senhor. E com isso, o que vai acontecer então? Satanás ele vai minar todas as nações da terra e ele vai fazer uma revolta muito grande, não é? E aí vai começar um tempo de perseguição para a igreja, que já começou. Esse tempo de perseguição para a igreja já começou. E Jesus Cristo disse que é nos últimos dias. E nós estamos vivendo quais dias? Nós estamos vivendo já nos últimos dias. Nós estamos vivendo numa fase em que Jesus chamou, né, na Bíblia, no Novo Testamento, em vários lugares, diz a respeito disso aí, né, que é chamado princípio das dores. Jesus fala disso, aonde? Em Mateus capítulo 24. Então nós já estamos entrando no princípio das dores. O princípio das dores, o que é? É quando a mulher, grávida já de 9 meses, ela começa a sentir as dores de parto. Então é isso que vai acontecer. A igreja vai começar daqui a pouco, e já começou, né, que eu estou falando para vocês, que já começou. É só vocês procurarem se informar na própria internet, vocês vão saber que a igreja já começou a sofrer muitas coisas. Mas só que esse sofrimento vai piorar muito. Por quê? Porque Satanás está preparando um delegado seu, um representante seu, para dominar aqui a face da terra, dominar as nações, que nós conhecemos como o anticristo, que é aquele que se volta contra Cristo, que nós conhecemos mais como a besta de Apocalipse, tá? Então a besta de Apocalipse, o anticristo, é a mesma coisa. É aquele homem do pecado, o filho da perdição, que Paulo falou em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né, que vai se voltar contra a igreja, né, que está representando, foi representada por Israel lá no Egito, né, e agora, propriamente dito, né, a igreja começa então a sofrer, que já começou o sofrimento, mas esse sofrimento vai aumentar muitas vezes mais, tá bom? Até o dia em que Jesus Cristo descerá do céu, quando a trombeta soar, a última trombeta soar, e Jesus Cristo aparecerá nos céus, para fazer o que aqui? Primeiro, para acabar com a grande tribulação, certo? E para tirar o povo de Deus aqui da face da terra, através do arrebatamento, até as nuvens. Ok? Então, o que nós falamos lá de
do povo de Deus no Egito, estamos falando do povo de Deus aqui agora, em Israel. Quer dizer, Israel no Egito está passando uma grande tribulação. E aqui o povo de Deus aqui, e nós estamos nos dias pré-tribulação, certo? Mas as tribulações vão se sucedendo, vão aumentando o cerco, o sofrimento, a escravização, a perseguição contra a igreja, até que se instala por completo a grande tribulação aqui na face da terra. Cuja grande tribulação, quem vai dar fim nela? É Jesus Cristo que porá fim na grande tribulação, porque o povo dele vai estar aqui, a igreja vai estar aqui, sofrendo a tribulação, como o povo de Deus estava lá em Israel também sofrendo a grande tribulação no Egito, e Deus desceu e falou com Moisés, e agora Deus, através de Jesus Cristo, vai descer até as nuvens, aqui, né, até as nuvens, e colocará fim à grande tribulação. Primeiro, como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso arrebatando, tirando a igreja daqui e executando um juízo preliminar aqui na face da terra. Ele vai pegar, né, Jesus vai fazer isso, né? Ele vai pegar Satanás e jogar ele em prisão por 1000 anos, vai pegar a besta, né, que é o anticristo, que é o emissário de Satanás, o homem da perdição, o homem da iniquidade, o filho da perdição, né? E juntamente com um falso profeta, aquele ser que profetizava da parte da besta para todos os perdidos e que perseguia a igreja, né? Que isso vai acontecer daqui uns dias mais. Nós já estamos num período pré-tribulacional, tá? Mas a tribulação, propriamente dita, já ela chega por aí. Então, olha só, da mesma maneira, vai acontecer então, nesses dias, em que a igreja sofrendo a grande tribulação, mas Deus não deixará que a grande tribulação jogue, quer dizer, além de jogar em prisão, em sofrimento, mas não jogue também a igreja no inferno. Por quê? Porque Jesus não vai deixar. Porque a grande tribulação não terá poder sobre os filhos de Deus, ou seja, sobre a igreja que está aqui na terra. Por isso é que Jesus falou, olha, eu vou mostrar para vocês a quem que vocês devem temer. Vocês não precisam temer aquelas pessoas que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Mas temei aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno, que é Deus. A esse sim temeis. Então o que vai acontecer? A grande tribulação, ela vai atormentar e até matar muitos cristãos, como já começou a fazer, né? A grande tribulação propriamente dita não começou ainda, mas a perseguição já começou, tá bom? A perseguição não começou no Egito, imediato assim de um dia para o outro, não. Foi aos pouquinhos, foi naquele engano, né? Não deixando, escravizando, começando a escravizar o povo, não deixando viver as crianças que eram recém-nascidas do sexo masculino, não deixava viver, né? Matava, né? E foi andando e tal, né? Até que o Egito conseguiu fazer de Israel um povo preso, um Israel escravo lá. E a mesma coisa Satanás vai fazer aqui através de quem? Através do anticristo, através da besta, através do falso profeta. É o que vai acontecer. Mas a grande tribulação, ela não terá vitória sobre a igreja, sobre os cristãos. Está entendendo? E é isso que eu estou dizendo para vocês, fazendo uma comparação entre o que Israel sofreu lá, antigamente, e a igreja vai sofrer agora. Então eu quero pular um pouquinho aqui, em Êxodo capítulo 7, dizendo assim, olha, Deus, para libertar o seu povo, começa a enviar as pragas, começa a enviar primeiro, qual a primeira praga que Deus manda lá no Egito? Faraó não quer deixar o Israel sair do Egito. Qual a primeira praga? As águas transformando em sangue, né? Sobre o Egito e Faraó e seus servos. Quer dizer, sobre o Egito, quer dizer, Faraó e seus servos, ou seja, a besta,
representando a besta, né, e os seus aliados. A outra praga que vem em Êxodo capítulo 8, as rãs, depois vieram os piolhos, depois vieram as moscas. Mas olha bem, Deus envia essas pragas lá no Egito, mas interessante, as pragas só atingiam a quem? Os egípcios. As pragas que Deus mandou lá no Egito, nenhuma delas atingiu o povo dele, que estava lá no Egito também, no meio lá. Então, no capítulo 8 de Êxodo, né, no versículo 22 e 23, diz assim, que o povo de Deus era livre das pragas. Então, Deus mandou quantas pragas no Egito? 10 pragas, né? Então, ele foi dando, primeiro as águas transformando em sangue, depois mandou as rãs, depois mandou os piolhos, depois mandou as moscas, mas mandou só lá para os egípcios. Mas nas casas dos israelitas, que era o povo de Deus, nenhuma dessas pragas lá entraram. Dessas pragas entraram nas casas lá do povo de Deus. Então, em Êxodo capítulo 9, aí veio a peste nos animais dos egípcios, menos nos animais do povo de Deus. Quer dizer, o povo de Deus estava sendo guardado lá por Deus na grande tribulação que o povo dele, o povo de Deus, estava passando no Egito. Depois vieram as úlceras, que atingiram também só os egípcios, mas não atingiram os israelitas lá. Depois, em Êxodo capítulo 9, versículo 13 em diante, diz assim, veio uma outra praga, a praga de granizo, mas atingiu todos os egípcios, tá bom? Mas Israel estava lá no meio e foi guardado. Não aconteceu uma úlcera lá no povo de Israel que estava lá no Egito. Quer dizer, a peste dos animais e as úlceras não atingiram o povo de Deus que estava lá na terra do Egito também. O que Deus está fazendo? Ele estava guardando o povo dele lá no Egito, no meio das pragas. Ele mesmo mandou as pragas como juízo sobre a terra do Egito, mas as pragas que Deus mandou sobre o Egito não atingiam o povo de Deus que estava lá no Egito também. Então vieram as úlceras, veio o granizo, depois vieram os gafanhotos, depois dos gafanhotos vieram as trevas. A nona praga foram as trevas que vieram. Ninguém via nada, ninguém via ninguém lá. Escuridão completa lá na terra do Egito. Mas nas casas lá do povo de Deus, tinha luz. Quer dizer, como a luz do sol, que está clareando aqui. Assim era o povo de Deus no lugar, na terra de Gósen, né, lá no Egito, onde o povo de Deus estava. Mas no Egito, propriamente dito, na capital onde os egípcios moravam, juntamente com o faraó, o rei deles, né, trevas. Ninguém viu nada, ninguém conseguia ver nada. Até que passou, então, a nona praga, aí Deus anuncia, através de Moisés, para Faraó. Avisa Faraó. Olha, aí Deus fala para Moisés assim, olha, vou mandar a última praga agora na terra do Egito. E qual foi a última praga que Deus ia mandar no Egito? A nona praga foi as trevas, foram as trevas, né? A 10ª praga iria cair sobre a terra do Egito. Então, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos do Egito. Mas olha só, a morte dos primogênitos egípcios. Não se fala dos primogênitos de Israel. Por quê? Porque Deus dá uma orientação para Moisés e diz assim, olha Moisés, eu vou mandar agora a última praga, vou destruir todos os primogênitos da terra do Egito e você vai matar cada família do meu povo vai matar um cordeiro, que esse cordeiro representava Jesus Cristo, tá bom? E vai pegar o sangue desse cordeiro e vai colocar nos umbrais da porta de toda a casa
dos israelitas, do povo de Deus que está na terra do Egito. Então, quando eu mandar o anjo, e o anjo vai destruir os primogênitos de toda a terra, o que vai acontecer? Quando ele passasse na frente de uma casa que tivesse na verga da porta, né, nos umbrais da porta lá, tivesse o sangue vermelho, né, o sangue de um cordeiro, então o anjo passa direto e não mata o primogênito que está lá dentro. Lá. Por quê? Porque é Deus que está fazendo o juízo preliminar lá na terra do Egito. Como Deus vai fazer aqui no tempo da grande tribulação. A igreja será livre, não será retirada da grande tribulação, mas ela será guardada dentro da tribulação, assim como Deus guardou o povo de Israel no Egito, assim Deus vai guardar a igreja também na grande tribulação. O povo de Israel estava passando também uma grande tribulação no Egito, mas Deus guardou o seu povo de todas as pragas lá. Tá certo? E Deus também vai guardar todo o povo dele de todas as pragas que ele, Deus, mandar sobre a terra, sobre o trono da besta, sobre os ímpios, sobre os pecadores, sobre todos. Mas sobre a igreja não terá prejuízo, não sofrerá prejuízo. Então, quando o anjo da morte, né, que Deus mandou lá no Egito para matar os primogênitos, passava numa casa, mas que tinha o sangue do cordeiro lá marcando aquela casa, o anjo passava direto e não fazia nada. Mas matava todos os primogênitos que estavam numa casa onde não havia o sangue nos umbrais das portas lá. Então, é exatamente o que Deus vai fazer aqui. Na grande tribulação, a igreja vai estar dentro da grande tribulação, sofrendo aí verdadeiramente muitas mortes e tudo, né? Pelo falso profeta, pela besta, né? Que está usando, né? O homem do pecado, o filho da perdição, que é o falso profeta, que é também o anticristo, né? Mas o máximo que pode acontecer com vários crentes que vão estar aqui no meio da grande tribulação que vier no futuro, o máximo que pode acontecer é morrer, perder a vida por amor a Jesus. Mas como eu falei aqui anteriormente, a pessoa que estará na grande, o homem de Deus, a mulher de Deus que estará na grande tribulação, o máximo que ele pode sofrer é o seguinte: ele pode sofrer a morte, porque será perseguido pelo anticristo, certo? Será morto pela besta. Mas, imediatamente a sua morte, quando a besta mata um cristão, o que vai acontecer? O cristão, então, vai direto para o reino de Deus. Vai direto para a presença de Deus, ou seja, para o paraíso. Tá certo? Então, a grande tribulação, como Deus livrou Israel, livrou o povo dele lá na terra do Egito, assim Deus vai livrar também a igreja, o povo dele aqui na face da terra durante. Olha só, Deus não vai tirar a igreja da face da terra antes da grande tribulação. Ele não vai tirar. Como Israel, como o povo dele participou da grande tribulação no Egito, assim a igreja também vai participar da grande tribulação aqui. Tá certo? O máximo que pode acontecer são os cristãos serem mortos. Mas quando chegar o dia em que Jesus Cristo aparecer das nuvens, ao ressoar da última trombeta, o que vai acontecer? Jesus aparece nas nuvens e ele das nuvens, ele vai começar a fazer um juízo preliminar aqui na face da terra. Ele vai começar a destruir os ímpios, prender o diabo, Satanás, né, por 1000 anos, e vai pegar a besta e o falso profeta, vai lançar vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Mas a igreja que estará no meio da grande tribulação, o que vai acontecer? Ele vai arrebatar até as nuvens ao encontro dele, nos ares. Que compõe a igreja? Os que morreram em Cristo Jesus, né, que ressuscitarão em um corpo incorruptível, juntamente com os vivos que serão transformados,
receberão também um corpo incorruptível, serão arrebatados por Jesus até as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E aqui, Jesus Cristo continua a fazer, derramar sobre a terra aquelas pragas que estão relatadas lá nos 7 selos, nas 7 taças, nas 7 trombetas, que estão registradas lá no livro de Apocalipse, tá bom? Então, quando Jesus acabar de fazer aquele juízo preliminar aqui na face da terra, e ele então pegar, fazer uma mudança na superfície terrestre, então ele desce juntamente com a Nova Jerusalém e a igreja que está com ele, desce e coloca os pés na terra. Ele, Jesus, né, com a Nova Jerusalém, e com a igreja que já está lá dentro da Nova Jerusalém. Aonde é que a igreja vai entrar na Nova Jerusalém? Nas nuvens. Quando Nova Jerusalém estiver nas nuvens e Jesus arrebatar a igreja até lá, então a igreja vai entrar dentro da cidade da Nova Jerusalém. Tá bom? E então, chega então aqui o momento do final. Então, o que é que acontece então? Ato seguinte, para fechar a história lá do Egito, o que acontece então? Israel sai do Egito, né? Sai de lá. E quando chega lá na beirada do Mar Vermelho, o que acontece? Deus coloca lá um sentimento lá em Faraó para perseguir Israel de novo. Israel está na beira do Mar Vermelho. E então Deus acaba trazendo, né? Faraó com os egípcios, cavalarianos, né, os guerreiros e tal, né, para pegar Israel para levar de volta. Mas o que acontece então? Deus manda Moisés ferir o Mar Vermelho se abre, certo? E Deus dá um livramento para Israel, fazendo com que Israel passe a seco, atravesse o Mar Vermelho, saia lá do outro lado. Quando os egípcios vêm, juntamente com o Faraó, com seus cavaleiros, seus cavalarianos, né, seus carros e tal, e entram para dentro do mar, que estava em terra seca, aí Deus manda Moisés ferir o mar novamente com o seu cajado, e as águas se voltam então contra os egípcios e mata todos, que é o que vai acontecer também, né? Quando for para dar fim em tudo, o que vai acontecer? Jesus pega e arrebata a igreja até aos ares e destrói os ímpios aqui na face da terra, como ele destruiu, né, os egípcios lá no Mar Vermelho. Então o povo de Deus foi salvo através do mar, atravessando o Mar Vermelho. Mas o Mar Vermelho, que foi um salvo-conduto, né, para Israel, porque ele abriu, né, vai ser também a morte de Faraó e dos egípcios também, de todos os guerreiros lá, os egípcios, né? E assim termina aquela história lá de Moisés, o livramento do povo de Deus lá da terra do Egito. Assim vai acontecer a mesma coisa. Então, como foi no começo, conforme disse Jesus, né? Assim será no fim. Então, como no começo houve aquela libertação do povo de Israel lá da terra do Egito, assim também Deus livrará o seu povo que da condenação do inferno, né, que a grande tribulação promovida por Satanás, né, na pessoa do anticristo ou da besta, né, não terminará, porque terminará, Satanás ele não coloca fim na tribulação, ele dá início, mas não coloca fim. Quem coloca fim é Jesus, que ele tira a igreja até as nuvens e dá fim à grande tribulação aqui na terra aqui. E a igreja é salva incólume. A igreja será salva 100%. Ela não ficará livre da grande tribulação, mas será eternamente salva. Não só da grande tribulação, mas salva também de todo mundo e do pecado e da condenação eterna. Que é isso que interessa para a igreja aqui. Tá bom, meus amados? Então, isso que eu queria compartilhar com vocês aqui. Tenho, então, essa lição
como um grande entendimento para que você medite nessas coisas aqui que foram faladas aqui e você faça essa comparação aqui para dar para você o entendimento correto do que vai acontecer no futuro. Eu estou advertindo para vocês. Eu estou advertindo a vocês. Não acreditem naquilo que a Bíblia não aprova. Não acreditem naquilo que a Bíblia não ensina. Não acreditem que a igreja será livre da grande tribulação, porque não será. A igreja atravessará a tribulação. E quando a grande tribulação estiver na sua fase mais aguda, aí Jesus vem para colocar fim na grande tribulação. E antes que ele coloque fim na grande tribulação, ele tira a igreja e executa o juízo aqui na terra. Imediatamente ele desce com a igreja novamente para a terra e inaugura aquele reinado milenar, reinado de 1000 anos aqui na terra, reinado de paz, com a sua igreja gloriosa aqui na face da terra, já transformada, né? A igreja que não sofrerá nunca os horrores da condenação eterna, que não sofrerá a segunda morte, que não sofrerá o lago de fogo, mas ela habitará com Jesus Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, com os santos anjos, para a eternidade sem fim. Amém? Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Medite bem na palavra. Não aceite que alguém te ensine aquilo que a Bíblia não te ensina. Tá bom? É uma advertência que eu dou a vocês todos aí, em nome de Jesus Cristo. Deus que abençoe a vida de vocês. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.